Prazer estar conversando aqui com vocês, recebê-los aqui no clube. Estamos aqui à disposição para os esclarecimentos e o que precisarem de mim, estou à disposição de vocês. Fazendo um balanço do nosso departamento médico hoje, a gente tem com a gente 2 atletas e o Caleb em fase de transição. Já está, na verdade, liberado para preparação física, trabalhando com o grupo já. O Caleb que teve um estiramento do ligamento colateral medial do joelho direito. Na classificação da gente, é algo bem específico da nossa área, mas é um grau 2, 3. Lesão semelhante à que o Tiquinho, por exemplo, do Botafogo, teve há pouco tempo. E é uma lesão que, na nossa avaliação, é compatível com o tratamento conservador, não precisava de cirurgia. E assim a gente fez, respeitando as etapas, e hoje ele já está liberado para o trabalho com o grupo, e aí já está com uma opção para o professor escolher, né, o momento de utilizá-la, já vista que foi uma parada longa, de 30 dias praticamente, né, 4, 5 semanas, então ele tem que recuperar toda a condição física para ser utilizado, né. Os outros 2 atletas, foram 2 atletas que felizmente tiveram lesão mais grave, né, que foi o Pedro Rocha e o Hércules. O Pedro Rocha teve a lesão no jogo da Copa do Nordeste contra o Bahia, lá em Salvador, em fevereiro, meio de fevereiro. Em geral, nessas lesões de ligamento, a gente não executa a cirurgia logo em seguida da lesão. Às vezes, os colegas perguntam para a gente, não, que não é da área, por que não operou ainda? Porque existe uma resposta inflamatória inicial, com derrame sinovial, enfim, você não opera naquele primeiro momento, um hematoma também. Então, você tem que aguardar, como a gente chama, esfriar esse momento, para depois submeter o atleta à cirurgia. O Pedro, graças a Deus, completou o 6º mês, está entrando no 7º mês. E aí fica meu registro aqui, não só do agradecimento ao nosso DM, pelo todo o suporte que deu para ele, nossos terapeutas, médicos, fisiologia, preparação física, todos, mas um agradecimento especial ao próprio Pedro, pela dedicação dele, né? Não é fácil passar por uma lesão dessa, no momento que ele estava num momento muito bom da sua carreira, mas ele é muito, muito, muito dedicado, sempre com ótimo astral, nunca com cara feia, e agora está colhendo o que ele plantou. Tá no 6º, completou o 6º mês, entrando no 7º. A previsão, geralmente, entre 7 e 8 meses para que ele volte a jogar, mas a gente, assim, nosso prazo que a gente tinha estipulado para ele é que ele voltasse na 31ª rodada, que seria a primeira semana de novembro. Mas é possível que ele volte até antes, isso vai depender da evolução dele. Ele está na fase final, né, que é uma transição física, não é uma transição com uma lesão muscular que dura 1 semana, 10 dias, é uma transição maior. É feito com a preparação física, mas com a supervisão dos médicos e terapeutas. É a fase que vai começar a ganhar mais força, vai ganhar mais volume muscular da perna afetada e, se Deus quiser, a gente vai ter ele de volta em breve. E é bom que ele serve de exemplo para o Hércules, né? Um garoto novo, no auge da sua carreira, né? Assim, começo de carreira ainda, mas num momento ótimo. Falava-se muito no mercado europeu do Hércules, que é um destaque fisicamente e tecnicamente. Atleta que chega na área, que faz gol, uma promessa e orgulho da gente tê-lo aqui com a gente. Que no começo, como todo atleta que tem uma lesão dessa, ficou um pouco desanimado, normal, natural que isso aconteça, mas que agora já está bem motivado, fazendo as primeiras etapas, né, começando a fazer alguns movimentos de extensão, para que a gente não tenha perda de alguns movimentos musculares, nem de ângulos de extensão e flexão do joelho. Então, essa fase inicial é uma fase mais passiva e começando as atividades ativas, mas a programação dele é a mesma, que ele siga o mesmo programa, que no comecinho de fevereiro ele vai estar completando também o 6º mês, que é o que o Pedro está completando hoje, e aí a gente vai fazer essa evolução final com ele no mês de fevereiro e março, para que ele volte a atuar com grande performance, como ele vinha fazendo antes da lesão. Antes que os colegas, não sei se eles vão perguntar, mas já vou falando, a gente sabe de tudo que a gente passou, o momento que a gente passou de transição do nosso gramado, né, que não estava tão bom, o gramado do Castelão, mas o trabalho foi feito pelo governo do estado, pelo pessoal da Arena, pelo Edinaldo aqui do Fortaleza, o gramado já tem uma grande melhora, todo mundo vê isso, vivencia isso, né? A olhos vistos a gente vê a melhora. E a lesão, muitos falam da lesão do Hércules relacionada ao gramado, porque a do Pedro foi lá em Salvador, mas a do Hércules não tem relação com o gramado. Na verdade, foi uma infelicidade, é o que sempre acontece, né? Os atletas, normalmente, com muita intensidade e muita velocidade, o Hércules estava cobrindo numa marcação um atleta do Atlético Paranaense na partida, e na velocidade ele ganhou a frente, e no momento natural de disputa, movimento natural, o atleta do Atlético Paranaense desequilibrou o Hércules, e ele errou um pouco a passada, quando pisou, já pisou fazendo um movimento de valorização, que é o que
normalmente causa esse tipo de lesão no pé de apoio. Mas não tem muita relação ao gramado, não, tá certo? Estou aqui à disposição para perguntas. Já entra no assunto do gramado, então, daquela pergunta do Miguel. Já aproveitar, doutor Cláudio, Miguel Júnior, Rádio Povo CBN e Rádio Povo CBN Cariri. Já aproveitar aí a situação do gramado, a lesão do Hércules. É bom lembrar que o Dudu, do Palmeiras, teve uma lesão lá no Allianz Parque, que é grama sintética. Para os médicos que trabalham no esporte, qual é o mais prejudicial? Ou não tem prejuízo para o jogador? A grama sintética ou a grama normal? Perfeito. A lesão do Dudu também foi lesão que a gente fala que são as lesões não preveníveis, né? Você pode prevenir uma lesão de entorse do joelho? Claro, e todos os clubes fazem isso, no sentido de minimizar o risco, que é reforço muscular, alguns trabalhos bem específicos para que o joelho fique mais estável. Mas é diferente da lesão muscular, que você consegue, com controle de carga, com dosagem secar, termografia, evitar. Nas lesões de entorse que levam à ruptura de ligamento, são menos preveníveis. Quando a gente fala de gramado sintético e gramado natural, né? Aí é uma discussão ampla. Se você for ver, as grandes ligas do mundo não permitem esse tipo de gramado. Comenta-se muito que é uma vantagem, sim, para as equipes que têm esse tipo de gramado, uma vantagem que você vê a pontuação dessas equipes quando jogam em casa é muito superior do que quando jogam fora de casa. Não estou apontando, enfim, não desmerecendo a qualidade dessas equipes também, mas existe esse desequilíbrio e muitas pessoas realmente são contra. Do ponto de vista médico, de saúde, o que a gente vê? O gramado sintético ele é mais duro, naturalmente, embora tenham gramados mais modernos, com a borracha que absorve mais o impacto, mas eles são sim mais duros. A gente tem bastante tendinite. Então, os atletas da gente que já atuaram em equipes que jogavam como mandante em campo sintético reclamavam muito disso, que no gramado sintético ele era mais duro e tinham mais lesões de tendinite, enfim. E é um gramado que pode sim travar mais o joelho em alguns movimentos que você não usa o material, né, a chuteira adequada. Mas, para a gente acha sempre o natural, o gramado, melhor. Existem as formas híbridas, que talvez seja o modelo ideal, como o da Arena Corinthians, por exemplo, que você tem um gramado bem parecido com o natural, tendo uma porcentagem um pouco menor do sintético, né? Então, a gente sempre é a favor do gramado natural e é como o esporte foi desenvolvido, né? Doutor, com essa pausa aí, nós tivemos algumas folgas, né? E aí eu queria que você falasse, porque assim, a vida do jogador ela é muito regrada, né? A folga do jogador, imagino eu, que não seja só de não vir ao clube, seja folga de tudo. Pô, eu não quero olhar para uma esteira, eu não quero saber de pular, de correr, eu quero comer gordura e tomar cerveja, sei lá. Quem é que voltou, quem passou da conta aí? Como é que voltou, rapaziada? Na verdade, o nosso grupo é um grupo muito maduro, né? A gente, na formação do elenco, a gente leva em consideração vários fatores, isso é discutido bastante, e você ter um elenco qualificado do ponto de vista dentro de campo e fora do campo faz muita diferença. Não só do ponto de vista físico, que ele já vem com a qualidade melhor, como também psicologicamente, né? A gente sempre colhe informações do comportamento dos atletas fora daqui, e essas pausas são importantes, sabe? Durante o ano, a gente faz a programação de treinamentos baseado no calendário que a CBF nos fornece. Claro que aqueles calendários às vezes mudam um pouco de acordo com as competições que você vai avançando, por exemplo, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Copa do Nordeste, Libertadores. Isso aí vai mudando um pouco o calendário, mas essas datas FIFA são datas que já estão previamente programadas de você ter esse descanso. Então, às vezes, a comissão é um pouco rigorosa em não liberar os atletas em sequências de jogos repetidos, enfim, mas conversam com eles que naquele momento certo vai ter a chance deles terem esse descanso. E é importante. Às vezes, esse momento, como eu falei, é importante para o controle de carga, é importante para o descanso físico, mas principalmente para o descanso mental. A cobrança em cima desses atletas, eu sei que eles são abençoados para atuar fazendo o que eles gostam, né? Uma profissão que, graças a Deus, é bem remunerada, enfim, e eles não reclamam disso, mas é muita sobrecarga longe da família, muita sobrecarga, concentração, treino de manhã, de tarde, de noite, viagem e cobrança por resultado. E esse momento de descanso é um momento para eles espairecerem, descansarem realmente. Cada qual tem o seu hábito. Tem gente que no final de semana prefere ficar com a família, tem gente que viaja, tem gente que gosta de tomar uma cervejinha, enfim. Mas a gente tem o controle aqui. Quando eles voltam,
Aí tem pesagem, percentual de gordura, toda a avaliação que a gente faz. E, normalmente, eles não têm deixado a desejar nesse momento de descanso. Por exemplo, o Pedro, que está na fase final de recuperação, precisou ter um diazinho de afastamento por uma questão pessoal, mas lá no afastamento dele, ele estava fazendo treinamento, passado pela comissão, passado pela gente, mandando vídeo para a gente. Então, o nosso grupo é bastante comprometido e isso é que faz a gente crer que a gente vai colher mais frutos daqui para frente. Doutor Cláudio Maurício, foi até matéria do Povo Online com relação aos 5 jogadores com mais minutagem na temporada. Eu não vou nem falar em jogos, porque às vezes o jogador reserva joga e computa jogo, mas minutagem é mais importante do que jogo para o dia a dia do jogador, quantos minutos ele atuou. O Tite, eu posso estar enganado, é dos jogadores mais experientes do grupo, com mais idade. O Tite não se lesiona, o Tite foi o que jogou mais e o Tite foi com mais minutagem. Você tem uma ideia? O Tite, 49 jogos, 59 jogos do Fortaleza, ele atuou 4.276 minutos na temporada. O segundo é Caio Alexandre, que é um jogador jovem. Qual é o segredo de um jogador para o outro? Por que essa saúde toda do Tite? Tem uma explicação, doutor Cláudio Maurício? Pronto, volta para aquele ponto que a gente falou no começo, né? A triagem do atleta, a seleção do atleta quando você vai contratar, você tem que levar em consideração tudo isso. Tem que levar em consideração o porte físico, o número de lesões, quantas partidas ele atuou nos últimos anos, idade do paciente, porque idade sozinho não vai dizer muita coisa, porque a gente tem atleta que é muito disciplinado, que tem uma condição genética já melhor e que consegue atuar com segurança. É uma coisa que está muito em voga hoje, se discute muito, é o rodízio de jogadores, né? Vou rodiziar jogadores que a gente vai conseguir tê-los rendendo mais, menos, enfim. Mas como é que tem equipes que atuam com o time sempre, repetem a mesma escala e não tem problemas, enfim. Muitas vezes, esse rodízio ele não é uma opção. Na verdade, se você coloca aqueles atletas que estão desgastados pelas avaliações que a gente faz clínicas, além do risco de lesão, ele vai render menos. Só que acontece que esses atletas pontuais, como você citou o Tite, o Caio Alexandre, a gente tem outros também, eles mostram que respondem bem a essa sequência de jogos e que a avaliação clínica deles, junto com os marcadores bioquímicos que a gente tem, com a avaliação termografia, ele mostra que ele está muito bem. Então, ele pode, sim, ser relacionado sem maior risco de lesão e render. Então, às vezes, você vê que o time joga numa partida para outra, troca 6, 7 jogadores. Não é descansando simplesmente o elenco, é porque, às vezes, aquele que vai atuar tem mais condição de render. Então, às vezes, ele não é o que está sendo a primeira opção nas outras partidas, mas, às vezes, aquele grupo, naquele jogo, vai render mais, porque está mais inteiro. E você fazendo esse equilíbrio, você consegue minimizar a lesão e fazer com que eles rendam. Tite, Caio Alexandre, mas tem outros também. Hércules também era um que era... Tem alguns outros que, se você for ver os números de atletas que a gente tem, que repetem jogos, e repetem muitos jogos seguidos, são vários. E isso é bom a gente ter atletas com essa condição. E você vê atletas, nossos números de rendimento final de jogo, ou seja, que é onde estão mais desgastados, é enorme. A gente consegue ganhar muitos jogos, reverter muitos jogos ao final das partidas, com atletas que estão vindo numa sequência bem pesada. O senhor é o comandante do Departamento Médico do Fortaleza, é a palavra final. Tudo indica que é o comandante maior, que é o senhor Dr. Cláudio Maurício. O técnico Vojvoda conversa bastante com o senhor. Olha, esse jogador está meio desgastado. O departamento médico, ser bem claro, tira jogador de jogo? Na verdade, quando a gente fala comandante, é muito mais uma hierarquia organizacional, mas aqui a gente é um time onde todos têm voz, médicos, fisioterapeuta, fisiologista, preparação física e a comissão técnica também. O professor Vojvoda, além de um excelente treinador, é uma excelente pessoa e tem o contato muito próximo a gente e de uma abertura muito fácil de diálogo. Tanto ele como o Luiz, nosso preparador físico, a gente discute bastante, não só em prévia de jogo, mas na programação já das próximas partidas que a gente vai ter, treino, se a gente acabou um treino, viu que alguém não está rendendo tanto, como é que a gente pode trabalhar esse atleta para que ele não tenha um desgaste e possa perder ele lá na frente. Ou às vezes, minha programação, como a gente falou, minha programação para o Pedro Rocha é 2 de novembro, para ele jogar na 31ª rodada com o Atlético Mineiro, ele está à disposição. Mas se eventualmente a gente avança, tem um jogo decisivo, mais cedo, mais tarde, a gente precisa dele, vamos sentar junto, vale a pena o risco? Foi o que aconteceu, por exemplo, há pouco tempo com o Machuca. O Machuca, se a gente tinha ele pronto para um jogo de sacrifício, teria.
mas sentamos, pensamos, não, é melhor não usá-lo agora, vamos jogar na outra partida. Na segunda partida ele já foi à disposição, mas não foi para o jogo ainda. E isso é discutido junto e a gente não está com o papel aqui de vetar ou mandar alguém jogar ou não jogar, e sim discutir juntos, trazendo o que a gente tem de conhecimento científico para que seja levado à discussão. Finalizamos a entrevista coletiva. Doutor, muito obrigada. Já obrigado a todos vocês e sempre à disposição. E obrigada também pela presença de vocês, pessoal. Boa tarde.